Não lestes, mas se vós soubesses o que significa. Quero fazê-lo lembrar que, para obter proveito da palavra, teremos de orar. É uma coisa excelente sermos forçados a pensar. E coisa mais excelente ainda é ser forçado a orar pelo fato de ter sido levado a pensar. Não é verdade que estou falando com alguns de vocês que não leem a palavra de Deus e que estou falando com muitos outros que a leem, mas sem nenhuma resolução firme no sentido de entendê-la? Sei que esta é a realidade. Você quer começar a ser um leitor verdadeiro? Então precisa dobrar os joelhos. Você deve orar a Deus pedindo orientação. Quem entende melhor um livro? O próprio autor dele. Se quero verificar o verdadeiro significado de uma frase um pouco complexa, e o autor mora perto da minha casa e tem condições de visitá-lo, vou tocar a campainha da porta e dizer-lhe: o senhor pode ter a gentileza de me dizer qual o significado original daquela frase? Não tenho a mínima dúvida de que ela faz muito sentido, mas eu sou inculto demais para percebê-lo. Não tenho o conhecimento e o domínio do assunto que o senhor possui, e, portanto, suas alusões e descrições estão além do meu alcance. Para o senhor é um lugar comum, bem dentro do seu alcance, mas para mim é difícil. O senhor teria a bondade de me explicar o significado? Um bom homem teria prazer em ser tratado assim, e não teria nenhum problema em deslindar o significado a um leitor interessado e sincero. Assim, eu teria certeza de obter o significado correto, porque estaria indo à fonte original, ao consultar o próprio autor. Da mesma maneira, o Espírito Santo está conosco. E quando tomamos na mão o livro dele e começamos a lê-lo, e queremos saber o significado, devemos pedir que o Espírito Santo nos ensine. Ele não operará um milagre, mas ele inspirará a nossa mente. E ele nos sugerirá pensamentos que nos levarão através da ligação natural entre eles, até finalmente chegarmos ao cerne e ao âmago de sua instrução divina. Portanto, procure com muita sinceridade a orientação do Espírito Santo, porque se a própria alma da leitura é o entendimento daquilo que lemos, logicamente devemos invocar o Espírito Santo em oração, pedindo que ele desvende os mistérios secretos da palavra inspirada. Se temos pedido assim a orientação do Espírito Santo, segue-se que estaremos dispostos a usar todos os meios e ajudas para entendermos as Escrituras. Quando Filipe perguntou ao eunuco etíope se este entendia a profecia de Isaías, o eunuco respondeu: como poderia entender se alguém não me explicar? Em seguida, Filipe subiu à carruagem e abriu-lhe a palavra do Senhor. Alguns, sob o pretexto de estar sendo ensinados pelo Espírito Santo, se recusam a ser instruídos por livros ou por homens. Essa atitude não honra o Espírito de Deus, pelo contrário, desrespeita-o. Porque se ele dá a alguns dos seus servos mais luz do que a outros, e é claro que ele dá, esses estão obrigados a transmitir essa luz aos outros e usá-la para o bem da igreja. Se, porém, o restante da igreja se recusa a receber essa luz, com que propósito o Espírito de Deus a deu? Nesse caso, haveria a sugestão de que há algum erro na dispensação dos dons e das graças que é dirigida pelo Espírito Santo. Não pode ser assim. É do beneplácito do Senhor Jesus Cristo dar mais conhecimento e entendimento da sua palavra a alguns dos seus servos do que a outros. E nossa parte é aceitar com alegria o conhecimento que ele dá da maneira que ele quer dá-lo. Seria muita iniquidade nossa dizermos: não queremos os tesouros celestiais que existem em vasos de barro. Se Deus nos der o tesouro celestial com a sua própria mão, nós o aceitaremos, mas não através de vasos de barro. Pensamos que somos suficientemente sábios, com mentalidade celestial e muito espirituais para dar valor às joias quando estão colocadas em vasos de barro. Não queremos ouvir ninguém e não queremos ler algo além da Bíblia, nem queremos aceitar alguma luz a não ser aquela que passa por uma fenda em nosso próprio telhado. Não queremos ver a claridade da vela de outro. Preferimos permanecer na escuridão. Irmãos, não caiamos em semelhante insensatez. Se a luz vier da parte de Deus, mesmo que seja trazida por uma criança, nós a aceitaremos com alegria. Se algum dos servos dele, seja Paulo, ou Apolo, ou Cefas, tiver recebido luz, eis que todas as coisas são vossas, e vós de Cristo, e Cristo de Deus. Aceite, portanto, a luz que Deus acendeu, e peça graça suficiente para focalizar essa luz na palavra,
de modo que, ao lê-la, você possa entendê-la. Não quero dizer muito mais a respeito disso, mas gostaria de fazê-los sentir essas verdades. Você tem a Bíblia em casa, eu sei. Você não gostaria de ficar sem a Bíblia e pensaria que é um pagão se não a tivesse. Você tem a Bíblia e talvez ela seja muito bem encadernada, um exemplar de aparência excelente. As páginas não foram muito viradas nem gastas e não correm tal risco porque apenas saem aos domingos para tomar ar e durante o restante da semana ficam guardadas junto aos lenços perfumados de alfazema. Você não lê a palavra, não a perscruta, e como poderá esperar que receberá a bênção divina? Se não vale a pena escavar para achar o tesouro celestial, não há probabilidade de descobri-lo. Várias vezes já lhe falei que escrutinar as Escrituras não é o caminho da salvação. O Senhor tem dito: crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo. Mesmo assim, a leitura da palavra frequentemente leva, assim como ouvir a palavra, à fé. E a fé traz a salvação, porque a fé vem pelo ouvir, e a leitura é um tipo de ouvir. Enquanto você procura saber o que é o Evangelho, pode ser do agrado de Deus abençoar a sua alma. Mas que quantidade inferior de leitura alguns de vocês dedicam às suas Bíblias. Não quero dizer nada que seja demasiadamente severo, por não ser rigorosamente verdadeiro, que fale em suas próprias consciências. Mas não deixo de tomar a liberdade de perguntar: não é verdade que muitos de vocês leem a Bíblia de maneira muito apressada, só um pouquinho e saem correndo? Alguns de vocês não se esquecem pouco tempo depois de tudo que leram, perdendo até mesmo o pouco efeito que pareciam ter. Quão poucos de vocês estão resolutos no sentido de chegar até o âmago da palavra, ao seu suco, à sua vida, à sua essência e a beber do seu significado. Se você não fizer assim, digo-lhe de novo que a sua leitura é leitura miserável, leitura morta, leitura sem proveito, não é leitura de modo algum, e até o nome de leitura seria impróprio. Que o Espírito Santo lhe dê arrependimento quanto a este assunto. Procure o ensino espiritual. Entendo que isso está no meu texto, pois o nosso Senhor diz: não lestes, e de novo, não lestes, e ainda em seguida: mas se vós soubesses o que significa. E o significado é algo muito espiritual. Ele citou um texto do profeta Oséias: misericórdia quero e não holocaustos. Os escribas e os fariseus estavam totalmente a favor da letra, do sacrifício, da matança do novilho e assim por diante. Deixaram de perceber o significado espiritual do texto: misericórdia quero e não holocaustos. A saber, que Deus prefere que tenhamos maior preocupação com o próximo do que com a observância de qualquer cerimonial da sua lei, que poderia provocar fome ou sede e, por meio disso, a morte de qualquer criatura dele. Eles deveriam ter ido além do que é exterior para o âmbito espiritual, e toda leitura que fazemos deve seguir esta forma. Note que assim deve acontecer quando lemos os trechos históricos. Não lestes o que fez Davi quando ele e seus companheiros tiveram fome? Como entrou na casa de Deus e comeram os pães da proposição, os quais não lhe era lícito comer, nem a ele nem aos que estavam com ele, mas exclusivamente aos sacerdotes? Trata-se de uma narrativa histórica e deveriam tê-la lido de tal maneira que recebessem dela a instrução espiritual. Já ouvi pessoas muito insensatas dizerem: eu não acho interessante ler as partes históricas das Escrituras. Amigos amados, vocês não sabem o que dizem quando falam assim. Digo-lhes pela minha própria experiência que, às vezes, achei maiores profundidades de espiritualidade nos relatos históricos do que nos salmos. Você perguntará: como pode ser assim? Afirmo que quando você chegar ao sentido interior e espiritual de uma história, muitas vezes ficará atônico com a clareza, com o impacto realístico do ensino que é inculcado em sua alma. Alguns dos mistérios mais maravilhosos da revelação são melhor compreendidos quando são colocados diante dos nossos olhos através dos relatos históricos do que quando são declarados verbalmente. Quando temos a declaração do significado de uma ilustração, a ilustração expande e vivifica a declaração. Quando, por exemplo, o próprio Senhor queria nos explicar sobre a natureza da fé, ele nos deu a história da serpente de bronze. E quem já leu a história da serpente de bronze considera que,
mediante o quadro dos moribundos mordido por serpentes, que passam a olhar para a serpente de bronze e recebem a cura, obteve um conceito melhor sobre a fé do que de algumas descrições que até mesmo Paulo nos tenha dado, por mais maravilhosamente que ele a defina e descreva. Nunca deprecie os trechos históricos da palavra de Deus. E quando não conseguir obter o benefício deles, diga: é culpa da minha mente tola e coração lerdo. Ó Senhor, esclareça o meu cérebro e purifique a minha alma. Quando ele atender esta oração, você se sentirá convicto de que toda a porção da palavra de Deus é dada por inspiração e que forçosamente é de grande proveito para você. Exclame: desvenda os meus olhos para que eu contemple as maravilhas da tua lei, como está no Salmo 119, verso 18. A mesma verdade diz respeito a todos os preceitos cerimoniais, porque o Salvador diz em seguida: ou não lestes na lei que aos sábados os sacerdotes no templo violam o sábado e ficam sem culpa? Não há um preceito na antiga lei que não tenha um sentido ou um significado interior. Por isso, não deixe de lado o livro de Levítico, nem diga: não posso ler o livro de Êxodo e de Números. Tratam das tribos com suas bandeiras, com suas peregrinações no deserto, com suas paradas durante a marcha, com o tabernáculo e seus utensílios, ou das romãs e bacias, e das tábuas com seus soquetes, das pedras preciosas e do linho azul, vermelho e branco. Procure, porém, o significado intrínseco. Faça uma busca diligente, porque assim como nas joias da coroa real, a mais preciosa é a de mais difícil acesso, estando guardada a 7 chaves, assim também acontece com as Sagradas Escrituras. Você já foi à biblioteca do Museu Britânico? Ali há muitos volumes de consulta que o leitor tem licença de tirar da prateleira quando quiser. Há outros livros de consulta para os quais o leitor precisa preencher um formulário e não terá acesso a eles sem o formulário. E ainda há outros livros seletos que ninguém verá sem receber autorização superior. E então há portas a serem destrancadas, armários a serem abertos, e há um vigilante ao lado de quem o examinar. Dificilmente temos licença de fixar o olhar no manuscrito, pela preocupação de se apagar uma única letra. É um tesouro tão precioso, do qual não há outro exemplar no mundo inteiro, e não temos fácil acesso a ele. Da mesma maneira, há doutrinas preciosas, realidades da palavra de Deus que estão trancadas em caixas de vidro, tais como Levítico ou Cantares, e não podemos chegar a elas sem muitas portas serem destrancadas, e o Espírito Santo deve estar ao nosso lado. De outra forma, nunca chegaremos até o tesouro de valor inestimável. As verdades mais sublimes são tão cuidadosamente escondidas como os ornamentos preciosos dos príncipes. Por isso, faça uma busca ao ler. Não se dê por satisfeito com um preceito cerimonial até chegar ao seu significado espiritual, pois é esta a sua interpretação certa. Você ainda não leu, a não ser que entenda o espírito da questão. Assim também acontece com as declarações doutrinárias da palavra de Deus. Tenho notado com tristeza algumas pessoas que são muito ortodoxas e que podem recitar seu credo de modo muito loquaz, mas o uso principal que fazem da sua ortodoxia é ficar sentado observando o pregador com a intenção de preparar acusações contra ele. Ele é julgado por ter falado uma única frase que tinha uma distância exígua, metade da largura de um fio de cabelo abaixo do padrão. Aquele homem não tem a sã doutrina. Disse até algumas coisas boas, mas tem certeza de que ele está podre até o âmago. Ele empregou uma expressão que não foi de 1.200 gramas por quilo. 1.000 gramas por quilo não bastam para os caros irmãos aos quais me refiro, pois exigem algo a mais do que o ciclo oficial do santuário. O conhecimento deles é usado como microscópio para aumentar diferenças mínimas. Não hesito em dizer que já encontrei pessoas que conseguem dividir um fio de cabelo entre o lado oeste e o noroeste nas questões da teologia. Nada sabem, porém, a respeito das coisas de Deus quanto ao seu significado real. Nunca beberam delas até saciar a profundeza de sua alma, mas apenas as chuparam até encher a boca, a fim de cuspi-las em cima do seu próximo. Falar sobre a doutrina da eleição é uma coisa,
E não é muito difícil, mas saber que Deus nos predestinou e produzir o respectivo fruto nas boas obras para os quais fomos destinados, isso é coisa bem diferente. Falar do amor de Cristo, falar do céu que foi preparado para o seu povo e de outras tantas coisas, tudo isso é muito bom. Mas é possível falar sobre tudo isso sem ter experiência pessoal. Nunca, portanto, se dê por satisfeito somente com uma crença sólida, mas deseje tê-la gravada nas tábuas do seu coração. As doutrinas da graça são boas, mas a graça das doutrinas é melhor ainda. Tome o cuidado de possuir essa graça e nunca se dê por satisfeito com o seu nível de instrução, até que entenda a doutrina e tenha sentido o seu poder espiritual. Assim, somos levados a entender que, para chegarmos até esse ponto, precisaremos sentir Jesus presente conosco sempre que lemos a palavra. Come to me, you weary one, and I will give you rest. I will give you rest. Come to me, you weary ones, and I will give you rest. I will give you rest. For my yoke is easy and my burden is light. Take me upon you, and I will give you rest. Come to